queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Há um livro intitulado Em Seus Passos, O que Faria Jesus?, de autoria do pastor norte-americano Charles Monroe Sheldon. É um livro cuja primeira publicação é de 1896 e que tem por proposta todos nós sermos desafiados a vivermos, a praticarmos o Evangelho de Jesus, expressando a nossa fé. Isso significa que o Evangelho pode ser sempre aplicado e em todas as circunstâncias. Jesus sempre é tema atual e prático, qualquer que seja a abordagem que se vislumbre. Ele sempre será o caminho, o parâmetro, o modelo e o guia. No capítulo 14 do livro Jesus e Atualidade, o Espírito Joana de Ângeles, abordando sobre Jesus e posses, afirma: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte, sempre presente na vida. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor, que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece quanto mais se prende às posses. A benfeitora ainda ensina: rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é o mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. No século desfruta, mas não retém. Na vida permanece, mas não abusa. E sobre essas reflexões, meus irmãos, o que faria Jesus? Ou seja, diante de tais aspectos comportamentais, o que ensina Jesus? Diz Joana: o encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Queria o reino desfrutando os favores do mundo, em forma dos bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Anelava por seguir o amigo e fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais, sem despojar-se de algo, era o seu intento. O mestre que eu conheci em profundidade estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo quanto possuía, desse-o aos pobres e o seguisse.
Jesus direcionou: vende tudo quanto possua, dê aos pobres e siga-me. O moço era rico e gozador, reflete a benfeitora, mas não era feliz, pois que lhe faltava algo, a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Talvez ele se pudesse libertar dos bens materiais. Todavia, não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso da fatuidade e da bajulação. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo, e isto era-lhe demasiado. Favorecido pela abundância, receou a carência. Renunciou então ao permanente e perdeu-se na vacuidade. Assim, diante do que possuímos, o que faria Jesus? Em nossos passos, o que faria Jesus? Responde Joana, encerrando a mensagem. No redemoinho das tuas querelas e convivências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Despoja-te de tudo. Dá aos outros o que seja útil e segue-me. Desnudado, estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Sigamos então os passos de Jesus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.